Bom, então inicialmente gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer as palavras. Eu acho que uma iniciativa como essa hoje em dia, né, não é tão fácil assim. A gente vê, enfim, né, eventos que estão, a gente está retomando esses eventos, mas eu acho a iniciativa super válida. Então gostaria de parabenizar, né, a Uniodonto Porto Alegre por essa iniciativa, por estar trazendo, né, um super envolvimento quando tem mesmo um encontro pequeno, a gente sabe que é um super envolvimento. Então eu parabenizo a todos pela organização, pela escolha do local que acaba nos trazendo. A gente é gaúcho, nos traz a praia. Eu conheci o hotel de nome só, nunca tinha, né, vindo aqui. A gente tem, hoje fiquei sabendo que é o hotel do Garota Verão, né, também não sabia disso. Pois é, fiquei sabendo na vinda. Então, só para que todos que estão aqui, né, que na verdade, por menor que seja, existe um super envolvimento, existe um investimento, e a gente que está por trás, a gente acaba sentindo isso mais na pele, né? Então, parabéns a todos e principalmente obrigado pela presença de vocês, né, que vieram aqui nos prestigiar. Eu vou tentar ser bem direto ao ponto. Eu trago informações sobre os alinhadores da ClearCorrect, alinhadores, fluxo digital, e a ideia é que a gente interaja, né, e que vocês se sintam à vontade para que seja mais algo, uma conversa mesmo, do que propriamente uma apresentação. Por que os alinhadores? O que a gente vai falar hoje, né? Por que dos alinhadores? Os alinhadores, a gente sabe que existe uma Invisalign, que é uma marca super conceituada, e a ClearCorrect, querendo ou não, ela é uma outra marca, então alguma coisa relacionada à diversidade. Vou falar um pouquinho da minha história, por que eu prefiro os alinhadores da ClearCorrect. E também vou falar um pouquinho do tratamento, como é que todo esse fluxo digital ele tem afetado a nossa prática clínica, né? Que é alguma coisa totalmente diferente. E é que nem, eu sempre gosto de comparar, é que nem Uber, assim, Airbnb, Uber, né? São coisas que vieram e impactaram a nossa vida, né? Eu me lembro que eu atendi um paciente que ele tinha 3 placas de táxi. E ele sempre falava, eu estava recém tinha me formado. E cada placa valia 300 mil, né? Então ele tinha, naquela época, isso aí já 20 anos atrás. E então são coisas que acabaram vindo impactando. E a ortodontia digital, querendo ou não, para quem não percebeu ainda, eu faço uma correlação muito grande com isso, sabe? Ela veio para impactar a nossa vida. Ela está aqui. Ela não vai. Vocês que estão usando já você sabe que não vai dar para trás. Só vai evoluir. A gente vai chegar num outro nível de ortodontia, digamos assim. Um pouquinho sobre vou passar rapidamente. Olha que eu tinha bastante cabelo aqui, né? cabelo preto, né? Então, do lado do Dr. Enio Ferreira, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi meu primeiro contato com a ortodontia. Então, foi no internato em ortodontia, depois fiz o mestrado na PUC, e aí conheci o Dr. Hernani, que para mim foi uma pessoa super importante na minha vida, me convidou para dar aula na Sobracid em 2005, eu me formei em 2004 no mestrado, em 2005 eu abri o consultório e comecei a dar aula na Sobracid. E aqui alguns casos, né, que a gente, enfim, uns a gente publicou, outros não publicou, porque aquela coisa de não ter tempo, mas aqui é a sequência dos casos, né, o antes, o durante e o depois. Você observa o antes, o durante e o depois. Às vezes a gente fica pensando por que sair de uma zona de conforto, que a gente está tratando nossos casos super bem com os alinhadores, com os brackets, né? Então a gente olha lá o antes, aqui é um caso, aqui em cima é um caso super bacana de extração de um premolar. E, sabe, a gente está finalizando bem, a gente está confortável, utilizando bracket, daqui a pouco a gente começa a usar plástico para movimentar dente, né? Que é totalmente diferente. A gente se envolve num processo digital. Daqui a pouco eu estou conversando com alguém que está do outro lado do mundo lá, me dando, sabe, um negócio muito, muito maluco, assim, muito diferente daquilo de estar nas 4 paredes fazendo só a tua ortodontia. Uma interação muito maior. A gente está vivendo alguma coisa que é uma interação mesmo de comunicação. Então eu considerei esse aqui o eu analógico, né? E aí depois vem o eu digital, né? Então a gente é mais ou menos eu diria que é uma necessidade. Porque quem
Na realidade, quem não mudar hoje não vai estar no negócio amanhã. Isso aí eu não tenho, né? Eu tenho uma clareza muito grande disso. Então eu preciso mudar. Não é uma questão de opção, eu vou mudar, não vou mudar, vou fazer mais alinhador. Não, eu preciso fazer alinhador, né? A gente sabe que por trás do plástico tem um processo digital muito grande, né? Então esse aqui é o resultado final. Digamos assim, o plástico é o resultado final. A gente vê ali, recebe os alinhadores, mas por trás disso a gente tem toda a digitalização, movimentação dentária. Aí a movimentação dentária digital vai afetar minha movimentação dentária real. Então o alinhador em si é importante, super importante, o plástico é importante, o design é importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu sei também que o processo digital ele tem uma influência muito grande no meu resultado clínico. Em 2019, então, tive a felicidade de ser convidado para participar da ClearCorrect, né? Então, conheci o Dr. Shimizu, ele me convidou e estava com ele ontem, né? A gente estava em Curitiba, estava comendo churrasco. É engraçado que as coisas também... ficamos amigos, né? Somos sócios, inclusive temos uma empresa junto, que é a Push, e uma empresa que nasceu da pandemia, acabou nascendo da pandemia. A gente estava dando muita aula em 2019, eu dava muita aula no Rio Grande do Sul aqui. A gente ia aí, fazia um mate, ia lá para Lajeado, ia para Passo Fundo, e eu ia geralmente com um representante comercial, com o Wagner até, representante comercial, acho que é da região aqui, né? Então, e aí veio a pandemia e acabou, não tinha mais aula, né? Poxa, o que a gente vai fazer? Aí a gente começou a se contatar digitalmente, o WhatsApp, e montamos essa empresa. E em questão de 6 meses, a gente já tinha um acesso a mais de 20 países, né? Hoje a gente está em mais de 30 países, fazendo essa interação mesmo, essa conversa sobre plano de tratamento, discutindo o plano de tratamento, ajudando profissionais em outros lugares a realizarem o tratamento por meio de alinhadores. E nessa história toda, o ano passado me convidaram então para ser professor full-time, né, tempo integral em Dubai. E foi uma coisa também totalmente diferente que aconteceu na minha vida. Esse aqui é o Dr. Ferguson, o aniversário dele. Ele é uma pessoa super simples, um grande ortodontista, trabalha muito com corticotomia, e a gente está lá, né, comandamos um bolo e ele está super sério, né, bem esse jeitão dele aqui, ó, tá bem comedido, mas uma pessoa de bom coração que na verdade foi ele e o Dr. Ahmad, esse senhor aqui, foram os meus pais, assim, em Dubai, né, foram eles que me acolheram, que, enfim, marcavam as jantas, marcavam os jogos de futebol, mesmo não indo, eles faziam toda a função, sabe? Tentaram me acolher o melhor possível. E aqui, algumas turmas, né? As turmas. Essa aqui, as meninas, era o semestre 5, era só um semestre de mulheres, e aqui não está toda a turma, mas elas, não, a gente tem que almoçar num lugar que era bem na frente do Burj Khalifa, essa aqui, na verdade, essa foto aqui. E eu era o advisor delas. Elas escolheram para ser o advisor, que eu dava os conselhos para elas, mas a gente ficava conversando, não tinha muito conselho. E aqui a minha família, que foi lá me visitar, então, o meu filho Vicente, minha esposa Michele foram lá, passaram um mês comigo, mas acabei voltando. Agora em abril eu voltei, né? Acabei voltando para Porto Alegre. Aqui são os professores, também bem num shopping que tinha bem perto ali da onde a gente dava aula. E aí voltei para o Brasil e pelo projeto da Push a gente tem viajado. Então a gente tem viajado aí, esse primeiro semestre tivemos algumas viagens. Aqui na Índia, esse aqui é um restaurante que é tudo autossustentável, né? Então o prato é de folha, não tinha colher, é comida com a mão, mas sabe, vai para ter uma experiência lá totalmente diferente de comida. Olha, fantástico, assim, negócio totalmente que eu nunca imaginei mas tudo isso digital, sabe? Foi uma coisa que acabou acontecendo por causa desse meio digital. Essa aqui são imagens na Tailândia e também na Malásia, que nós tivemos recentemente, falando também da ClearCorrect. Só para, né, posicionar assim, isso aqui tive que fazer, né? Pareço um ninja aqui, mas tive que fazer ali. Então, foi isso, né? Essa aí tem sido um pouquinho da minha vida nesses últimos meses. Mudou muito e mudou
muito por causa dos alinhadores e por causa da história desse vínculo com a Cleverhead, eu diria mais por causa do processo digital. Que se não fosse a pandemia, nada disso que a gente que eu estou mostrando para vocês aqui seria verdade. Então, por que alinhadores? Então, os alinhadores hoje, os pacientes já chegam para a gente querendo fazer o tratamento com os alinhadores, principalmente por causa da estética e do conforto. Hoje a gente consegue sim tratar todos os casos, a gente estava falando aqui que é todos os casos, né? Tem casos que eu vou entrar em tem casos mais difíceis que eu vou ter que utilizar também aparelhos fixos, dispositivos fixos, certo? E eu diria que 60, 70% dos casos eu vou utilizar só alinhadores. Então é um percentual bom, né? Mas hoje a gente considera que trata todos os casos. E até eu poderia citar, né? Por exemplo, lá aquela primeira foto da minha formação do Dr. N, que eu mostrei a foto do Dr. N Ferreira, que foi uma pessoa importante na minha formação, e eu me lembro direitinho até hoje ele me falando, Gabriel, o melhor periódico da ortodontia é o Journal Clinical Orthodontics. Alguém já viu o Journal Clinical Orthodontics, viu como é que é a revista? É uma revista bem fininha, bem fininha. Não tem artigo mais de uma página, só figura. Eu gosto muito de mandar, eu mando alguns... Então são só dicas clínicas, né? Super... E aí, outro dia eu estava lendo o Journal Clinical JCO e em 2018, o editor, o Robert Kain, ele escreve que ele só usa alinhadores. Né? No consultório ele só usa alinhadores. E ele fala assim, eu sei que eu vou ser criticado, mas essa é a minha realidade. E ele escreve, ele tem a coragem de escrever. Então, é a realidade dele, é a realidade de muitos profissionais, e nós sabemos que é o futuro da ortodontia. Eficácia biomecânica, que nos proporciona esse tratamento de todos os casos, e isso aqui também é muito discutido pela literatura. Ele é mais rápido para muitos casos, isso é verdade, né? Ele é mais preciso e por isso mais rápido, o que reduz o tempo de cadeira e principalmente o tempo o tempo de cadeira, né? O tempo de tratamento e o tempo de cadeira. O que é o tempo de cadeira? O tempo que eu vou atender meu paciente. Então, no tempo que eu atendo 2 pacientes com alinhadores, eu vou atender 1 paciente com aparelho fixo. Isso aí também é dado científico. Tem o trabalho do Dr. Buchang que fala, que mostra isso aqui, certo? O que faz, isso aí é muito interessante também, o que faz com que os alinhadores sejam mais lucrativos para o profissional. Se você tem paciente, tem um fluxo de paciente, é mais lucrativo você utilizar. Por exemplo, estou fazendo o vínculo, daqui a pouco tem a sala de espera cheia, que nem a gente falou da Uniodonto, vai ter a sala de espera cheia. Né? É mais lucrativo para mim utilizar alinhador, porque eu vou tratar ele muito mais rapidamente. Isso aqui também não sou eu que estou falando, isso aqui é um dado da literatura. No tempo que eu trato 1 paciente com aparelho fixo, eu trato 2 pacientes com os alinhadores. O que acaba... Então, e no artigo ele coloca assim, a minha conta com o laboratório é alta, mas mesmo assim eu consigo ter um lucro maior. Então, é isso. Lembrando que o paciente ele não quer os alinhadores, tá? O paciente ele quer mesmo o resultado, ele quer um sorriso bonito e quer, né, ele quer uma função adequada, ele não quer os alinhadores. Então ele está pensando lá no destino. O paciente quando chega no nosso consultório, ele quer, esse aqui é uma imagem de Bangkok. Quando eu fui para Bangkok, puxa, eu estava pensando, sabe, que eu ia comer, sabe? Eu não estava pensando na viagem, que é uma função, né? O processo é árduo, mas o destino faz sentido. Então, o paciente, fazendo uma analogia para o nosso paciente, o paciente ele quer o destino final. Mas a gente tem a jornada, né? Isso é inevitável. Então, quando você fecha o tratamento, é meio que um pacto, né? Eu coloquei as mãos assim, ok, eu consigo te dar isso aqui, mas tu vai ter que passar por isso aqui. Imaginem só, os pacientes eles botam o aparelho fixo, então eles estão querendo muito, né? Esses pacientes que eles botam, porque assim ele sabe que ele vai chegar em casa numa situação pior do que ele chegou no meu consultório. Vai chegar com os braços, vai chegar com o fio, né? Vai chegar com aquele negócio incomodando, mas ele quer muito e ele vai. Com os alinhadores a jornada ficou um pouquinho melhor, então a gente tem mais poder de convencimento também em relação à jornada. Se vocês tiverem dúvida, por favor, dúvidas, críticas, sugestões, só falar.
Recompensa, isso aqui que o paciente quer, né? Então esse caso aqui a gente publicou no Journal Clínico Ortodônticos, inclusive. Esse paciente é o paciente, até que ele estava indicado para um protocolo inferior e assim, vou tentar fazer com ortodontia. Vou tentar fazer com ortodontia esse caso aqui. Levei na periodontista, né? Discutiu, olha, se tu fizer um movimento bem devagar, vai. Então a gente colocou 4 mini implantes na região posterior, 2 de cada lado, e fizemos a retração da bateria anterior, e até hoje ele está lá, né? Até hoje a gente tá com os dentes estáveis em posição. Então peguei um protocolo, mas fiz o tratamento, né? Então a gente também consegue, em algumas situações, ajeitar a vida do paciente. Ele ficou bem feliz. Tratamento ortodôntico, ele já foi um destino, isso aqui é interessante também. O paciente chega no nosso consultório, o que ele fica pensando? Na minha cabeça, quem é ortodontista aqui? Tem ortodontistas. Então, o paciente quando chega no consultório, ele não entende nada de ortodontia. O ortodontista já sabe muito bem, assim, ele vê uma classe 2, ele sabe bem assim, eu vou fazer a extração de pré-molar, eu vou retrair esses dentes, ele sabe bem na cabeça dele. E aí ele começa a falar para o paciente mais ou menos o que vai ser. O paciente não está entendendo nada, certo? Então, para o paciente, era meio que uma jornada no escuro. Ele confiava no profissional, mas era uma jornada no escuro. Ele não sabe nada de nada. Hoje é um pouquinho diferente, certo? Porque hoje eu pego isso aqui sem gastar um centavo, eu tenho esse planejamento virtual. Eu vou ter esse planejamento virtual sem gastar nada. Eu vou mostrar, olha, e esses são os dentes do paciente, e esse vai ser um link que eu vou mandar para o paciente e vai ser uma animação que meu paciente vai ver. Meu paciente vai ver e aí a gente vai comparar o antes e o depois. Então, essa história de ser uma jornada sem destino já não é mais verdade. Meu paciente já tem uma clara noção daquilo que vai acontecer. Isso aqui é mais ou menos o que a gente tem feito, a complexidade dos casos, por exemplo, no consultório, baixa complexidade. Hoje eu tento fechar com o alinhador e fico rezando para convencer o meu paciente, porque eu sei que eu vou ser mais rápido, eu vou ter mais lucro no caso e não vou ter urgência, né? São casos que tu fica torcendo, tomara que esse paciente feche com o alinhador. Média complexidade. Então, a gente está trabalhando quase todos com alinhador. Em alguns casos, eu diria que, vamos lá, 75 a 50, aqui a gente está híbrida, está naquela condição ali. E já a alta complexidade, então a gente está nos 50 a 50%. Mais ou menos essa é uma estimativa do que a gente tem feito. Híbrida é quando eu uso dispositivos fixos, por exemplo, brackets, bracket fio ou algum outro dispositivo, mais o alinhador. Eu posso utilizar bracket antes, bracket depois do alinhador, posso utilizar conjunto ao mesmo tempo, mas aí são mecânicas híbridas que normalmente nós fazemos para casos mais complexos. Vou passar um vídeo um pouquinho dos alinhadores da ClearCorrect, que são os alinhadores que eu tenho utilizado, só para que a gente se posicione um pouco sobre a empresa, eu diria, né? Eu escolhi muito a ClearCorrect porque é uma empresa do Brasil e tem uma fábrica aqui no Brasil e acaba sendo muito fácil todo o processo e também, como o Dr. Júlio falou, é uma empresa da Straumann que acaba nos trazendo confiança. Então, só para que vocês conheçam, aqueles que ainda não conhecem, um pouco mais da fábrica e das instalações. Bom, então tudo isso acaba nos trazendo um pouco mais de conforto e confiança, eu diria, né? Desde o início, lá da primeira vez que eu utilizei o alinhador, eu gostei do produto, mas o fato de ser um produto da Straumann, a Straumann tem, agora eu conheço um pouco mais digamos assim, da estratégia da empresa. Eles têm várias outras empresas, né? Eles têm empresa de scanner, por exemplo, o TreeShape, eles têm a empresa de outros scanners, também do Medit é deles, do VirtuVivo também é deles. Ele tem a empresa que fabrica o plástico, eles são donos, na verdade, de todo o fluxo digital. Então, isso aí acaba te dando uma confiança no sentido de, tu sabe que o processo, né, todo o processo está na mão deles. Então, é algo interessante para a gente, né? Eu vou passar para vocês, eu falei um pouquinho da jornada do paciente, eu vou falar da jornada do ortodontista,
certo? E esse aqui seria o fluxo digital, você conhece? Essa aqui é uma outra marca da Straumann, ó. Esse aqui é o DentoGo. O DentoGo, eu vou mostrar alguns softwares do DentoGo que são bem interessantes, né? Tem um software de monitoramento clínico, tem um software que a gente utiliza lá na primeira consulta, então eles têm todo esse fluxo digital. Bom, o fluxo digital começa, o que a gente tem feito de fluxo digital? Quando o paciente entra em contato conosco, a primeira coisa, isso aqui não é nada a ver com esse trauma, tá? Isso aqui é lá do consultório mesmo. Eu mando uma ficha clínica que é um Google Forms. Então, se vocês tirarem uma foto desse QR Code, vocês vão ver que existe essa fichinha lá. Pode ser perguntas bem básicas, esse aqui é um exemplo, mas tipo, qual é a sua queixa principal? O paciente, antes de chegar no meu consultório, eu já tenho uma ideia do que o paciente ele deseja, né? Então, a gente tem utilizado essa pré-consulta, digamos assim. Então, aqui vocês vão conseguir abrir, pedir Instagram, endereço, algumas informações gerais do paciente. O que já existe, mas não chegou ainda no Brasil? Essa aqui também é uma pré-consulta, certo? Esse VitalCheck aqui é um software de pré-consulta, onde o paciente faz as fotografias, que se chama escaneamento, mas ele faz as fotografias da cavidade bucal, aqui em oclusão, em abertura, e a partir daí o software com inteligência artificial, ele tem várias maloclusões aqui, por exemplo, tem mordida aberta, sobremordida, tem aspecto mordida cruzada, enfim, tem diversas, apinhamento, e aí ele te marca de vermelho, que seria severo, laranja, amarelo, que seria moderado, e verde, que estaria correto. Então, isso aqui já existe, né? Essa pré-consulta, essa primeira consulta virtual, ela já existe. E depois, sim, vamos na primeira consulta do paciente, aí temos a ficha clínica, e nessa primeira consulta, idealmente, o que a gente precisa fazer? No fluxo digital. Se a gente tem um scanner, a gente vai fazer o escaneamento, certo? E as fotografias, que é isso que eu preciso para submeter o caso se eu quero fazer o tratamento com alinhadores, o que eu preciso? Eu preciso do escaneamento e das fotografias. Idealmente também das radiografias, mas eu não preciso, não é mandatório, porque em alguns países, por legislação, eu não posso obrigar o paciente a ser submetido à radiação. Então, não tem como a empresa ela pedir esses exames como mandatórios. Escaneamento, esse aqui é o Virto Vivo, pequenininho, bem prático, digamos assim, realizando escaneamento. Então, escaneamento e fotografias. São esses os exames que eu preciso, então eu posso já fazer a submissão. Algo que funciona muito bem é nessa consulta aqui, a gente já fechar o tratamento, certo? Nessa primeira consulta já vamos, paciente, geralmente tu pega o paciente ali naquele entusiasmo, já fecha o tratamento aqui, e aí solicita depois as radiografias, certo? Então, a gente já tem uma ideia com o exame clínico e com análise de modelos, a gente já vai ter uma ideia bem mais clara da complexidade do caso. E aí eu vou submeter meu caso. Nessa primeira consulta também existem outros, só para botar, eu coloquei fluxo digital, outros softwares que já existem, certo? Esse software de manipulação, o antes e depois, então a gente manipula como é que ficaria o antes e depois, certo? Eu posso manipular também, aqui também, o antes e depois, e posso manipular o paciente com alinhadores, com brackets, a gente consegue fazer essa simulação, brackets cerâmicos, alinhadores ou brackets. Então a gente já consegue fazer essas simulações. E então, depois vamos realizar o nosso plano de tratamento virtual, eu vou submeter o caso e vou receber o caso. Aí eu recebo o caso, vou mostrar para vocês, vou ter que avaliar se esses movimentos dentários, certo? Eu vou receber, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês aqui, tem um dente aqui e outro aqui. Ele vai se movimentar até ficar certinho, até ficar bem alinhadinho digitalmente. E o meu papel vai ser utilizar esse software para saber se está tudo bem, se está tudo adequado, se os movimentos fazem sentido para mim. Esse aqui é o software, ele tem evoluído, a gente fez o lançamento dele, foi recentemente que a gente fez o 5.0, né? Eu fiz o lançamento mundial, na verdade, do 5.0, e até se vocês quiserem o vídeo, eu tenho esse vídeo, a gente pode daqui a pouco
organizar para mandar o vídeo. Eu recebi ontem ou anteontem o vídeo. Eu consigo, ele está com as legendas já em português. Passou pela ClearCorrect Brasil, eles colocaram a legenda em português. Mas esse aqui eu vou mostrar brevemente aqui como é que funciona o software. Então vocês podem ver os dentes se movimentando, certo? Então a ideia é fazer a correção das maloclusões. Vocês podem ver aqui que tem essas pecinhas, tem umas pecinhas verdes aqui que a gente chama de engagers, que justamente são anteparos de resina, pequenos anteparos de resina, para fazer com que o movimento ele se torne um pouquinho mais previsível do ponto de vista clínico. Então essa é a ideia dos engagers. E as flechas vermelhas, quando vocês veem, indicam, esse caso aqui acho que não tem, vamos ver se tem no arco inferior, as flechas vermelhas indicam os IPRs, os desgastes interproximais. E aqui a linha do tempo, né? Então, step 1, 2, 3, 4, 5. A cada 15 dias eu mudo de step, certo? Então, por exemplo, o paciente, ele vem no meu consultório, vou instalar o step 1, vou dar para ele o step 2, aí ele volta no próximo mês, eu vou para o step 3. Aí eu dou para ele, instalo o step 3 e dou o step 4. Ele troca em casa. Lá em Dubai eles faziam muito, eles davam vários, né? Eles davam vários. Por exemplo, tem essa ferramenta aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui do lado. Essa ferramenta da visualização geral do caso me dá os steps que eu tenho procedimento clínico. Porque muitos steps eu não tenho nada de procedimento clínico. Não tenho nada, não tenho IPR, não tenho engager, não tenho nada. Então o que eles faziam? Quando eu não tinha procedimento clínico, eu vou ficar 3 meses sem procedimento clínico. Eu vou dar 6 alinhadores para o meu paciente. Os alinhadores adoravam, os pacientes adoravam lá. Né? Aqui a gente é um pouquinho diferente, né? A gente tem que ter, enfim, o paciente gosta de ser mais... Eu também gosto muito de ver meus pacientes, mas lá como a cidade era grande, aquela confusão, eles gostavam muito de espaçar as consultas. Então depende muito do perfil do nosso paciente. Sobreposição, olha lá em azul, é a posição inicial e os dentes sendo movimentados. Então esse aqui é outro recurso do ClearPilot. Essas flechinhas vermelhas são os IPRs, são os desgastes interproximais. Quando ela aparece ali, eu sei que eu vou ter que pegar uma lixinha e vou ter que passar. Posso fazer com lixa, posso fazer com disco, posso fazer com broca, certo? Posso fazer com contra-ângulo reciprocante. Mas a ideia é que quando aparecem as flechas vermelhas, eu faço 0,03 milímetros de IPR, desgaste interproximal, 0,3 milímetros de desgaste interproximal. Engagers, colocação, remoção, os dentinhos ficando bem posicionados. Uma coisa que é certa, assim, o virtual e o real, eles não são 100%, né? Então é um pouquinho diferente, a gente sempre tem que ter isso em mente. Outra ferramenta do ClearPilot, essa grade, em que eu vejo cada quadradinho é 1 milímetro, então consigo ver direitinho os movimentos que estão sendo realizados. Dando uma geral aqui no ClearPilot, essa tabela de movimentações dentárias, de acordo com um step aqui vai me dar o dente, no caso, arco superior, 16, 15, 12, a quantidade de movimento. Então, tudo isso eu recebo o setup e eu vou ter que... Não é assim, recebi, está perfeito, vai acontecer. Né? Daqui a pouco eu vou ver aqui um movimento que ele fez uma extrusão. Cadê? Extrusão aqui, ó. Aqui tá bom extrusão, mas às vezes eles fazem muita extrusão em um step só, que é uma coisa ruim. Por quê? Porque extrusão é um movimento difícil. Então, eu não quero que vocês entendam exatamente isso agora, só para vocês entenderem que existe uma lógica por trás dessa tabela. E dependendo do que a gente vê, a gente consegue corrigir tentando tornar o tratamento melhor, tentando aumentar a nossa previsibilidade clínica. Se vocês fotografarem, vocês vão ficar, esse QR Code, vocês vão receber o link que eu passei para um paciente, certo? Um pouquinho antes de vir aqui. Então, vocês vão receber esse planejamento virtual. Exatamente o planejamento virtual, que é o que a gente passa para os nossos pacientes.
Imagina só, para a gente é super comum, né? É um negócio super comum. Eu estou super acostumado a ver esse planejamento, mas quando o paciente vê isso, ele vê, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? São meus dentes estão ficando bonitos, né? Quem usa sabe. Isso aqui é uma ferramenta, isso aqui é para fechar tratamento. Isso aqui assim, é bonito, tudo, mas isso aqui, no fundo, é para fechar tratamento. Ó, eu botei aqui umas imagens aqui. Olha pelo WhatsApp, né? Oi, que legal isso. Eu botei, ó. Eu botei aqui, ó, gostei, mas solicitei pequenas alterações. Isso aqui é tudo pelo WhatsApp. Oi, que legal isso. Tá aí? Abriu? Então, esse aí se vocês correm ali embaixo, ali, movimenta ali. Exatamente. Então aqui, ó. E esses desgastes ali, eles não, e como é que fica os pontos de contato? Depois ele tem uma previsibilidade assim de, depois tu cria infecção alimentar, por exemplo. Não tem alguma coisa nesse sentido, algum cuidado? Boa. Na verdade, ele faz o desgaste, ele abre o espaço e depois ele movimenta. Ele estabelece ponto de contato de novo. Então, a ideia é criar, geralmente o IPR ali é para a criação de espaço. Então, ele faz o IPR e aí faz a movimentação. Então, olha aqui, ó, coisa linda, doutor. Então, porque para a gente é super comum, para eles, às vezes, é algo totalmente diferente. Oi, Gabriel, que legal, achei bacana, pode aprovar. Isso aqui é o mais comum. Esse aqui o pode aprovar, então, geralmente, quando a gente está nessa fase, a gente já está, né? O paciente já está... Faceiro. Não, e assim, ó, isso aqui sem gastar, eu não gastei nada até aqui, porque eu recebi sem pagar. As outras marcas, isso é um diferencial, as outras marcas, querendo ou não, tu tem que pagar. Se tu quer receber isso aqui, tu tem que pagar, e não é pouco. Né? Esse aqui eu vou pagar, se o paciente não fechar, eu vou pagar. Se o paciente fechar, dependendo do plano, eu também não vou pagar. Se eu fechar um plano One, um plano Two, um plano Unlimited, eu não vou pagar o planejamento virtual. E aí vou aprovar o caso. É isso que a gente espera. E aí vou receber os meus alinhadores. Então, até 7 dias, como a gente viu ali, a gente vai receber os nossos alinhadores e vamos começar o monitoramento remoto. O monitoramento clínico, né? Hoje, clínico, eu vou mostrar para vocês outro aplicativo, outro software que faz o monitoramento remoto, que é o Dent2Go também. A família dos softwares Dent2Go, ele faz desde do pré-clínico e também ele vai para o clínico, utilizando inteligência artificial para fazer esse monitoramento. O que esse aqui faz? Esse aqui eu era beta tester desse aqui. Esse aqui funciona bem. E ele não funciona só para alinhadores. Esse aqui funciona para cuidar, por exemplo, da higiene do paciente. Tem lá um parâmetro que é placa bacteriana. Aí, se achar acúmulo de placa, o que você quer que eu faça? Quer que o paciente ligue para o consultório? Quer que a secretária receba a mensagem e ela ligue? Então, tu tem um monte de... Dá um trabalhinho de fazer a configuração, mas é super interessante. Para o paciente, a gente vai dar esse afastador, ele tem o celular dele e esse scan box. Ele vai encaixar esse scan box aqui e aí vai encaixar o celular com o app Dent2Go aqui no scan box e aí vai fazer os movimentos. Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês como é que funciona. Ready to start scanning? Let's go! Standing in front of a mirror, start by inserting your retractor, one side first, then the other, with the arch down under your chin. Bring the scan box up to the retractor. You'll hear a click as the scan box snaps into position. Ele posiciona. Audio and visual instructions will tell you what to do with your teeth. Ele posiciona e tem um tutorial. Ele vai te dando um bip. It may help to swallow as you bite down. Open your mouth slightly and keep your teeth apart. When you hear this, open up and keep your teeth about a finger's width apart. Open as wide as you can. When you hear this, open wide and keep your teeth wide apart. In addition to instructions on tooth position, you will also be asked to move the scan box. Side to side scan. You will be asked to scan from side to side. Basicamente, ele vai encaixar o afastador, vai encaixar esse scan box aqui, vai botar o celular e aí ele tem os movimentos com o alinhador e sem o alinhador. São as mesmas posições e movimentos com o alinhador e sem o alinhador. Aí ele tem esses movimentos laterais, com a boca fechada, com a boca entreaberta,
e aí depois ele pede para abrir a boca e faz o movimento superior e inferior. Basicamente é isso aí que ela está mostrando. Não é tão simples assim, tá? Eu dei para um paciente que fazia super bem, meu paciente fazia super bem, mas eu quando fui fazer eu não consegui fazer tão bem assim, certo? Eu testei antes de enviar para ele, mas ele era uma pessoa, ele era super regrado, ele conseguiu fazer. Scan all the way to each side. It may help to move your head slightly in the opposite direction. Up and down scan. You may be asked to scan up and down. Tilt the scan box all the way up, then all the way down. Once you're done with your scan, separate the box from the retractor. Use your thumbs to keep the retractor in place, then pull on the box. Now you're all set. Have fun on your DM app. Bom, então o paciente faz esse escaneamento e esse aqui é a minha interface. Ó, esse aqui o paciente estava escaneando, tem os dias aqui que ele escaneou e aqui tem a linha do tempo, né? Esse quadradinho vermelho, por exemplo, ele escaneou no step 15 e o software pediu para ele parar. O software, o que ele faz? Ele avalia o espaço entre o plástico e o dente, né? Essa é uma avaliação. Se tem muito espaço, ele vai te indicar, ele vai te mandar uma mensagem, tem muito espaço, que a gente fala que é ruim. O plástico tem que estar bem justaposto ao dente, o plástico do alinhador, né? Ele vai avaliar também o tipo de movimento, se ocorreu ou não ocorreu. Vai avaliar, estão vendo que tem os engagers aqui, ó, colados. Se esses engagers estão lá, vai avaliar a higiene, tem uma série de parâmetros. Aqui ele está indicando por algum motivo, e aí ele vai me dar um motivo lá, porque ele diz assim, ó, mantenha o step 15, certo? Aí fica o quadrado vermelho. Quando é para passar, ele circula em verde. E aí, ok, pode passar para o step 16. E assim vai a linha do tempo. E aqui eu seleciono as datas, tudo, e aí ele vai fazendo a comparação lado a lado. E ali alguns exemplos do paciente movimentando. Esse aqui era um paciente classe 3. E fazendo as movimentações ali com e sem o alinhador. Eu fico olhando essas imagens e me lembro do pessoal das lentes contadas, deve ficar tudo louco, né? Querendo botar tudo lente aí nesses casos. Ah, sim. Exato. Essa é a vida real, Isso aí. Não, a gente é mais conservador, né? A gente é mais conservador. Todo esse fluxo, então, a ideia é, a gente vê lá desde da pré-consulta, né? Todo esse fluxo, a ideia é nos dar confiança. Eu gosto muito essa propaganda da Straumann aqui que tem a menina com o leão, né? Nessa indicação de confiança. E esse aqui na verdade era o como é que eu chamo? O lugar lá num congresso em Colônia, na Alemanha, era o stand da Straumann, que aí tu entrava aqui e aí tinha uma arena que eram várias mesas e no meio tinha discussão entre dois experts no centro da arena, né? Então a ideia sempre é dar confiança. Essa confiança nos possibilita a realização de tratamentos mais complexos. Aqui vocês podem ver, ó, um caso com mais inclinação dentária e aqui após a retração dos dentes. Então, puramente com alinhador, nenhum tipo de auxiliar, certo? Nada, nem mini implante, basicamente somente a distalização, a retração dos dentes por meio de alinhadores. Uma breve comparação, essa aqui é uma técnica centenária, certo? A técnica Bractfil centenária, e aqui com os alinhadores eu tenho uma técnica muito recente, basicamente do escaneamento dentário tem 20 anos, sempre falo que é uma comparação meio injusta, né? É tipo, né, um gigante contra uma criança, porque cada um desses elementos que eu desenhei aqui, por exemplo, aqui eu tenho um elástico em cadeia, tenho níquel titânio, tenho uma mola aberta, tenho os próprios brackets, que já tiveram várias evoluções. Cada um desses elementos, numa linha do tempo, eles foram introduzidos em algum momento. Por exemplo, o níquel titânio, que é uma coisa que a gente não pensa em viver sem em ortodontia. Década de 60. Né? Níquel titânio na ortodontia. Então, se eu posso pegar os autoligados, cada um tem um tempo nesses 100 anos de história. Esse aqui, 20 anos. Certo? E agora a gente está começando a entender um pouquinho mais da técnica de alinhadores. Esse trabalho é bem legal, só para nos dar uma ideia assim, ó. Esse aqui, o azul, é a maloclusão inicial, aí eles tiraram 2 premolares no arco superior e fizeram a retração. Eles planejaram o amarelo,
O planejamento virtual, aquele que eu mostrei bonitinho para vocês, movimentando, é o amarelo. E eles atingiram o vermelho. Só para mostrar para vocês que o virtual e o real, eles não são iguais, certo? Eles não se engana que vai estar exatamente igual. Não é isso. Às vezes eu tenho que sobrecorrigir o virtual, né? Tem que deixar. Às vezes eu vejo um virtual todo bagunçado e eu fico feliz. Fico feliz porque eu sei que aquelas movimentações fazem sentido. Por exemplo, se eu quero alguma coisa para os ortodontistas vai ficar muito claro, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma classe 2 primeira divisão com uma curva de SP acentuada no arco inferior, certo? Uma curva de SP super acentuada. Na minha cabeça é muito claro que eu vou utilizar uma curva reversa no arco inferior. Se eu quiser projetar, eu posso deixar livre. Se eu não quiser, eu boto um elástico, um conjugado metálico, certo? Tentar fazer algum outro recurso para evitar a projeção. Mas o que eu estou fazendo é uma sobrecorreção. Eu não quero que o meu caso finalize com aquele formato do meu arco, que é uma curva de SP reversa. Eu quero sempre, no final do tratamento, uma curva de SP plana. Por que nos alinhadores, como é que eu tenho como planejar minha força? É o planejamento virtual. Essa é a maneira é o meu fio. Por que não, então, quando eu for planejar o mesmo caso, eu não faço uma sobrecorreção do arco inferior? Então é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa também, às vezes, o bagunçado virtual, fazer uma sobrecorreção virtual, não indica que está errado, digamos assim. É justamente a ideia de obter o melhor resultado clínico. Então, para a gente aumentar a nossa previsibilidade, a gente tem que planejar bem. Então, vocês viram já este planejamento, eu não vou entrar nos detalhes do planejamento. E eu preciso também, esse aqui é o movimento mais difícil com os alinhadores, é o torque, o movimento radicular. E eu preciso um bom plástico. Aqui a gente fala plástico e design. Se eu tenho pouco plástico, e aqui é uma crítica aos alinhadores que tem o recorte na região dentária, essa força ela é fraca. Se eu tenho mais plástico, eu tenho mais força. O que é muito bom do ponto de vista biomecânico. Esse aqui também não sou eu que estou falando. Olhem a retenção do alinhador, se ele é recortado na região dentária, retenção, e se ele é recortado acima do zênite, olhem a quantidade, como é maior essa retenção. Entrando brevemente nos attachments, certo? Os attachments que a gente usa são esses anteparos, eu vou mostrar uns videozinhos para vocês, logo da colocação desses attachments, mas a ideia aqui é facilitar, que a gente tem que movimentar esses dentes para trás, os inferiores, a ideia é facilitar movimentos difíceis. No fundo, seria isso, e eu preciso pensar muito bem onde colocar meus attachments, certo? Porque se eu coloco vários attachments, eu posso gerar um mistracking, que é uma falta de adaptação que é ruim para mim. Então é uma peça meio que chave, assim, no tratamento por alinhadores, os attachments são meio que chave, só que eu tenho que ter um racional ali para ver onde é que eu vou colocar eles, ou não vou colocar eles. Por exemplo, o objetivo desses attachments aqui, attachment de retenção, eu quero jogar esses dentes para dentro do osso, intruir esses dentes. A gente está colocando 2 attachments na região posterior para aumentar minha retenção, né, como se fossem grampos de Adams, digamos assim, grampos de retenção, e aí o plástico vai fazer o movimento de intrusão. Então, o movimento de intrusão eu prefiro muito mais com esse protocolo aqui, e não é o protocolo da empresa, de passagem, então eu vou ter que solicitar, o protocolo da empresa é diferente, eu vou ter que solicitar essa modificação no meu setup. E se eu quero outros movimentos, por exemplo, eu quero movimento de mesialização, distalização, rotação, normalmente a gente vai receber o attachment na vertical, o attachment retangular, e se eu quero movimento de extrusão, intrusão, vou receber meu attachment na horizontal. Tá tranquilo? Estão com sono? Não? Estão cansados? Trabalhar o dia inteiro? Sim, todo mundo cansado, né? Esse horário é turma cansada, né? É isso aí, né? Não, mas é isso aí, eu tenho que aproveitar o momento, né? Aproveitar Opa, boa. Não, eu vou fazer a pergunta agora, senão falando do trabalho ali do caso inicial, do planejado e do real. Isto. Então vamos falar a minha pergunta. O que tu acha que tu disse que às vezes o caso planejado não é o real que vai ficar, né?
Isso. Então, como no setup a gente mostra, eu não mostro, eu sou radiologista, então muitas vezes eu passo tudo para a Clarissa e ela pede para mim tudo mais. Legal. Mas o que tu acha, qual é o tempo que vai levar, é uma Estimativa. Uma estimativa tua, assim, que o planejado vai ser o real. Porque a tecnologia que está sendo mudando, o software mudando, a taxa, qual é o planejamento, a tua ideia de o planejado será o real 100%? Olha, é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Porque hoje, se eu for pensar assim, em ortodontia em si, ortodontia Bracket-Fio, eu sempre tento fazer muita comparação com a ortodontia Bracket-Fio. Hoje, eu uso sobrecorreção em várias situações. Uma rotação, né? Eu uso sobrecorreção, ativo mais, né? Porque eu sei que ela não tem estabilidade. Uma curva de SP, eu uso sobrecorreção. Então, eu não sei se... Porque hoje, a maneira que eu tenho de aplicar força no meu dente por meio do plástico é o meu digital. Então, eu vejo o meu digital como uma ferramenta. Eu não estou muito interessado, né, que o digital seja bonito. Eu estou mais interessado que ele aplique as forças que eu quero no meu dente. Então, não sei se a gente está num nível de querer que o digital e o real sejam iguais. A gente está mais no nível de querer assim, eu posso até sobrecorrigir o digital, mas eu quero que esses movimentos, que eu chegue num lugar, porque às vezes eu não consigo nem, dependendo da situação, eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, rotação. Rotação é um movimento super simples com níquel titânio. Se eu pego a rotação de um pré-molar que tem uma anatomia arredondada, né, mais que 30 graus, eu sei do dia 1, eu já falo do meu paciente, olha, talvez eu precise de uma mecânica híbrida aqui. Dia 1, paciente na cadeira, olha, aqui, se for, né, porque eu sei que talvez não chegue no 100% com o alinhador, porque o plástico ele não consegue, né, se aderir ali naquela região. Agora, claro, podem surgir outras ideias, outras para tornar. Então, a gente está nessa fase assim, como tornar os movimentos específicos, intrusão, extrusão, rotação, mais previsíveis, certo? Porque tem alguns movimentos que não são tão previsíveis. Aí eu vejo, tem várias estratégias, tem surgido reduzir a taxa de movimento, colocação do attachment com o chanfro voltado para a linha de ação de força. Então tem várias estratégias que estão sendo desenvolvidas sobre correção. Não consigo vislumbrar assim, né, quando é que vai chegar, não consigo porque acho que a gente não está com esse intuito ainda. A gente está mais com o intuito, claro que a gente quer muito isso, né? Mas hoje a gente consegue ver como uma ferramenta para tentar atingir o melhor clínico possível. E aí a sobrecorreção e estratégia que a gente tem utilizado por anos e anos na ortodontia corretiva, é natural que a gente translade ali e a gente, sobrecorreção. Curva de SP acentuada, inferior, vou sobrecorrigir. E foi super... A gente fez foi uma atividade numa universidade da Tailândia. E eles estavam utilizando assim, tu viu setups terríveis, né? Mas utilizando essa lógica de sobrecorreção. Né? Então, acho que a evolução hoje, ela está indo mais para não ter um setup perfeito, mas para ter um setup lógico para me promover um resultado clínico melhor. Não sei se foi claro. Não, porque assim, a tecnologia, hoje a gente está fazendo isso, amanhã tem outro software, ou software 5.0, amanhã 6.0, a ferramenta tal já muda. Então isso daí é questão de habilidades, né? curva de aprendizado. Né? Isso que eu... Sempre aprendendo. Chegar naquela questão de vou botar o ortodontista, vou botar implante aqui. Beleza, então eu fiz escaneamento, fusiona, guia, tal, como deu. O grau de distorção feito assim.
não tem... Não, concordo absolutamente. A tecnologia ela está se desenvolvendo e às vezes assim, a tecnologia está um pouquinho à frente da ciência, né? Então a ciência está vindo atrás tentando comprovar. Por exemplo, digital, que é um exemplo clássico, né? A tecnologia ela está um passo à frente da ciência. Não tem artigo acadêmico que fale muito de movimentos que ninguém sabe. A gente consegue ver assim, ó, às vezes no Instagram tu vê um profissional lá que tem resultados clínicos bons e tu não sabe ao certo quais os protocolos que ele utilizou. Isso aí tu vê. É interessante, porque a tecnologia digital, escaneamento, impressão, termoformação, que agora não está mais na termoformação, está vindo a impressão, né? Os alinhadores, em vez de termoformados, eles estão imprimindo com um material que tu bota na boca com 37 graus, ele tem uma memória de forma que nem o níquel titânio. Então, isso aí já é realidade. Aí surgiu outro estudo que diz que esses materiais são muito bons, mas liberam monômero residual, então não pode utilizar. Então, a gente sabe está nessa zona de conflito ali, né? Mas eu acho que é isso aí, acho que vai evoluir. Né, vai evoluir. O ideal seria, eu consigo ver na minha cabeça assim, que a gente tenha um mock, digamos assim, né? Eu quero chegar aqui, mas o meu plano de treinamento é esse, que nem eu faço em ortodontia. Eu sei, eu quero chegar na oclusão normal para esse caso, mas eu vou utilizar uma curva de spray reversa. Eu vou sobrecorrigir. Então o meu, para aplicar a força mesmo na prática, vai ser outro. Vou rápido que a chuva está começando. Esse aqui, só para mostrar, esse aqui é um template para colocação de engager, vaselina, e depois a gente vai preencher com resina. E aqui é o procedimento clínico já para a colagem dos engagers. Então a gente vai fazer o procedimento clínico convencional. Esse template que vocês estão vendo, eu isolei com vaselina, preenchi com resina os gapzinhos dos engagers, que vocês vão ver agora. Agora a gente está fazendo condicionamento, adesivo, e aí depois a gente vai colocar o engager, verificar se ele está bem adaptado e fazer a fotopolimerização. Procedimento bem simples. Esse aqui está aqui, ó, aqui tem alguns engagers, lá tem outros. A gente tem que verificar. A gente pode fazer com resina convencional. É importante que ela seja uma resina com carga. Isso é o mais importante. Pode ser flow ou pode ser resina convencional, mas é importante que ela tenha carga. Então a gente fotopolimeriza. E na remoção, se a gente conseguir pegar lá atrás com um braço de alavanca maior, melhor. Ó, dá uma travadinha, eu vou entrar para o vestibular ali. Então entra para o vestibular e aí faz a remoção e depois a gente faz a remoção dos excessos com uma multilaminada. Por vezes eu tenho que segmentar o template, então essa é outra possibilidade, e aqui são alguns engagers no estágio final. Bem discreto, né? Tá bem discreto. Algumas estratégias não vou me demorar muito, tá? Já estou finalizando a linha de raciocínio. Então, só dependendo, isso aqui é diagnóstico ortodôntico, tem apinhamento, falta de espaço, pode ser leve, moderada ou severa, e aqui são as estratégias, né, que eu tenho para a correção de cada um desse tipo de problema. Hoje é bem legal, no Clear Pilot, nesse que vocês abriram ali, o planejamento virtual, vocês já têm marcado no planejamento virtual a complexidade de cada movimento. Por exemplo, se eu tenho uma rotação difícil de fazer, vai vir uma bandeirinha vermelha lá. Se é um movimento moderado, vai ser uma bandeirinha amarela. Se é um movimento fácil, vai ser o dente sem nada. Então, o software em si, isso aí já está bem acurado, digamos assim. Criança com mordida cruzada não usa, né? Mordida cruzada... Criança, assim, usa disjuntor? Não, expansão rápida da maxila não. Expansão rápida da maxila não faz. Ortopédico, em geral, não faz, exatamente.
aí às vezes a gente faz híbrido, né? Eu tenho um caso, por exemplo, que eu fiz a expansão rápida e aí no inferior eu já comecei com o alinhador, aí depois tirei e aí consegui espaço para o lateral, aí ela tinha uma medida cruzada do lateral também. Aí eu fiz com o alinhador do lateral, fiz com o alinhador. Mas a posterior eu fiz com expansão rápida da maxila. Então, para mostrar um apinhamento moderado, esse é o caso que a gente fica cruzando os dedos para fechar com o alinhador. Totalmente. Cruzando os dedos para fechar com o alinhador. Os 3 pilares ali para o nosso tratamento, a observação, o nosso diagnóstico clínico, a gente vai começar a pensar nos movimentos que são necessários. Então, quais movimentos são necessários e qual a previsibilidade. Por exemplo, preciso aumentar a distância intercaninos, expandir esses caninos aqui, expandir o arco, projetar incisivos. E aí depois eu vou para o meu planejamento virtual em si. Então, ok, vou fazer esses movimentos aqui, mas aí eu preciso de colocar engager lá para fazer. Eu preciso fazer primeiro o canino, depois o lateral, que é o estagiamento, que hoje é considerado mais importante que a própria colocação de engager e de PR, que é o estagiamento da movimentação dentária. E a comunicação do técnico é super importante. O jeito ser bem preciso, né? Eu tenho que fazer isso na maxila e vou fazer aquilo na mandíbula. E, por fim, o monitoramento clínico. Sempre que o paciente chega na cadeira, né, o paciente posso tirar o alinhador? Então, normalmente, a gente não tira o alinhador, deixa eu ver como é que está a adaptação desse alinhador. Se está tudo direitinho, legal, né? A gente sabe que as coisas, quando o alinhador está bem adaptado, significa que o movimento dentário que eu planejei digitalmente está ocorrendo. Aqui alguns exemplos de expansão. Caso ruim para expandir, por exemplo, que eu não tenho a borda ala, e aqui um caso bom para expandir, expansão dentoalveolar, tem um monte de osso aqui vestibular, então um casinho bacana, e essa aqui é a nossa paciente, né? A paciente é uma paciente boa para a expansão, que eu estou vendo o osso bucalmente, eu posso fazer a expansão no arco superior e também no arco inferior, como vocês estão vendo ali no planejamento virtual. E expandindo o arco superior e inferior, isso me gera espaço também para expandir o arco inferior, certo? Eu expando lateralmente e para frente, sagitalmente também, e aí eu vou também expandir lateralmente, transversalmente e sagitalmente o arco inferior. Lembrando que eu preciso sempre observar essa anatomia, só lembrando que eu tenho fatores biológicos, assim, esses movimentos digitais são bonitos, né? São legais, tudo, mas eu tenho um paciente, né? Eu tenho um paciente por trás da história e às vezes a biologia do paciente ela não me permite fazer aqueles movimentos. Então, 2 tipos de paciente braquifacial, que tem uma sínfise geralmente mais estreita, que eu tenho que cuidar da proclinação, e um paciente, paciente dólico-facial, né? Que eu tenho sínfise mais estreita, que eu tenho que cuidar da proclinação, e um braquifacial, que eu tenho a sínfise mais gordinha, e eu posso fazer uma proclinação com um pouquinho mais de tranquilidade, digamos assim. Esse aqui foi o Treatment Overview, aqui, que é essa visão geral da prescrição. Então, eu tenho um resumão do caso, para mim, um dos melhores, né? Resumão do caso. Eu tenho 24 etapas, duração 12 meses, total de PR, total de engagers e as consultas que eu vou ter procedimento. Por exemplo, entre o Step 3 e 7 aqui, se o paciente tem uma viagem, alguma coisa, eu vou tentar encaixar aqui, né? Ou mesmo se eu tenho uma viagem, alguma coisa, eu vou tentar encaixar entre o Step 3 e 7. Tu consegue meio que te organizar e essas consultas vão ser muito rápidas. O Step 4, 5 e 6 vão ser, no caso aqui o Step 5, né? Essa consulta aqui vai ser extremamente rápida. Todo mundo está tranquilo aí? Está conseguindo acompanhar o planejamento virtual? Então está tudo ocorrendo de forma super interessante, as rotações. Esse aqui recebeu um engagerzinho na horizontal porque ele está fazendo um movimento mais vertical. Então, quando eu tenho, às vezes, rotação, quando eu tenho 2 movimentos combinados, a gente entra no outro universo que tu tem movimentos combinados, né? E aí ele prioriza, esse aqui é mais difícil, então o engager vai de acordo. Isso aqui tudo é o algoritmo que faz. Então, ele vai de acordo com o movimento que é mais difícil. Nesse caso aqui era um movimento de extrusão. E aí a gente vai avaliar para ver se faz sentido, certo? As vistas, olha aqui, está jogando lá para frente o incisivo, aí rota o lateral, isso aqui é estagiamento, né? E depois ele retrai de novo.
Lembrando que essa combinação de movimento, às vezes a gente tem dois tipos de combinação e às vezes as combinações elas não são boas e às vezes as combinações são boas. Tipo, uma combinação ajuda a outra, sinergista. Uma combinação, um movimento atrapalha o outro, antagonista. Então, existem combinações boas e combinações ruins. Difícil, muito difícil, complicado. Estão desistindo, não quero mais alinhador. Tá. Então, aí é que está. Essa é a história bacana. Essa aqui, a gente desenvolveu uma plataforma para ajudar, né, para justamente fazer essa interação de informações. E a gente tem feito isso de maneira bem interessante. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu fiz uma mentoria para a Croácia, né? Então, a gente tem bastante gente da Croácia, bastante gente da Índia, bastante gente, deixa eu ver, a Croácia acho que é Iceland, que é a Islândia. A Islândia são um dos nossos maiores clientes, digamos assim. Então, é bacana, tem essa interação, problemas surgem, entendeu? O problema, obviamente, tem muito, principalmente os clientes antigos, digamos assim, que eles já estão em outra fase, já estão com tratamentos em andamento, aí a gente já tem a revisão do caso, que é o troubleshooting. Então, é algo interessante. E tudo isso, eu não sei, então vamos trocar uma ideia, né? Tudo isso a gente vai fazer a avaliação e vai dar o nosso parecer. Isso aqui seria, se eu fizesse o caso, eu faria mais ou menos nesse sentido aqui. Então, continuando nosso caso clínico, nossa paciente. Então, olha lá no step número 3. Aqui, às vezes, pode ver que tem um espacinho aqui entre o alinhador e o dente, mas a gente está esperando um pouquinho de movimento vertical desse incisivo, que está tudo bem. E aqui a gente segue o acompanhamento do caso, certo? Então, aqui é sempre comparar o virtual e o real, sempre tentar comparar, e aqui o caso finalizado, então numa condição bem mais interessante, suprindo aí a queixa principal da nossa paciente. Esse aqui é o nosso curso Discovery, Clarissa estava me falando que fez, né? Esse aqui é um curso que a gente lançou, foi ano passado, no final que a gente lançou, início do ano passado, 2021. Então são 3 módulos. Todos os nossos cursos a gente faz com a mentoria, né? A ideia é ter um paciente e ter o curso. Tá? Tem que fazer, a ideia é botar a mão na massa mesmo, né? Então, basicamente isso aqui também são outras, o nosso curso avançado também, que nós falamos aí mais hands-on e enfim, né, IPR, engagers, tem atividade também no Clear Pilot, então vocês vão, quem tiver interessado aí tira uma foto, vai direto para uma ficha não é de inscrição, só para, né, ter informações gerais do curso e também a gente pode entrar em contato vai ser dia 17 e 18 de novembro em Porto Alegre. Bom, eu acho que o recado principal, assim, que a técnica é algo, né, a ideia por trás do digital é sempre simplificar, né? A gente sabe que a gente não chegou nesse estágio de, ok, eu vejo isso aqui, é uma coisa simples, mas sim é algo muito mais simples e que abre muito mais portas para os profissionais. Eu sempre vejo o momento que a gente está vivendo como uma grande oportunidade, né? Para os ortodontistas que, como eu, assim, que se formaram e viram a técnica Brightfield já no seu esgotamento, digamos assim, e agora chega essa técnica de alinhadores, onde muitos pacientes, parte da população que nunca se submeteria a tratamento ortodôntico, agora quer o tratamento ortodôntico, porque é fácil, porque é confortável. Então eu vejo como uma grande oportunidade para todos nós. E a simplicidade, né? E o Clear Correct é um alinhador também super simples, né? Alguma coisa, eu não vou fazer as comparações, mas é algo extremamente simples mesmo. Como conclusões gerais, então, para que a gente dê, né, a nossa finalização. Muitas maloclusões, elas são tratadas eficazmente, eu diria que tem aquelas, pelo menos na minha situação, assim, que como eu falei para vocês, eu prefiro 1000 vezes com alinhadores, tem aquelas que eu fico numa zona
não tão de conforto, e tem, né, talvez, e tem algumas maloclusões que eu prefiro tratar com o Bractifil. Tempo de tratamento pode ser um aliado para os alinhadores, por essa previsibilidade de movimento dentário, né? Então, eu acho... Tempo médio, no caso de média complexidade, assim, de tratamento. Se for, tipo, aquele... Isso responder isso, de qualquer maneira, ele assim, ó, tem esse trabalho interessante, o trabalho do Buchang, ele coloca, tem uma aula minha que eu faço uma transcrição da discussão, por isso que eu sei o percentual, não sou muito bom de número, mas esse percentual eu sei, porque eu tenho ele fala que o tratamento com alinhadores, ele é 67% mais rápido do que o tratamento convencional. Aí tu vai lá na amostra dele, ele pega casos de classe 1 com apinhamento leve ou moderado. Né? Moderado seria até 6 milímetros ali. Então, esses casos, ele é bem mais rápido mesmo. Eu não diria 67, mas eu diria assim, pelo menos aí uns, sei lá, 40% mais rápido. Se tu vai fazer o tratamento em 1 ano e meio com Bractifil, tu vai fazer lá em 9 meses, 10 meses com alinhadores. Então, ele é mais rápido mesmo, ele é mais preciso, né? Tem dente... Por que isso acontece? Porque assim, eu tenho um apinhamento. Aí tem um dente que eu quero movimentar, mas o outro lá eu não quero. Eu planejo dessa forma. Esse aqui fica, o outro vai. Quando eu boto o Bractifil, eu não tenho... Todos os dentes que eu colei ali, eu vou meio que movimentar. Eu não tenho tanto essa lógica por trás do movimento, né? E no digital tu consegue pontuar bem onde tu queres o movimento. Então ele realmente, para esses casos leves e moderados, ele é super e simples, né? Simples assim, de não ter urgência, de o tempo de cadeira ser pequeno, de ser mais rápido, então acaba sendo algo agradável, que a gente, né, se esforça para fechar com os alinhadores. Quem está usando sabe bem que é verdade. Então nós temos aqui o que nos dá o conforto, né? Todo esse know-how digital não é só da ClearCorrect, é principalmente da Straumann, eu diria, e algumas características do alinhador aí que são diferentes dos demais. Por exemplo, o próprio plástico é o Clear Quartz, é diferente, o recorte acima do Zenith. Se eu preciso fazer qualquer recorte os cuts, né, eu posso fazer na região gengival, eu não preciso fazer na região dentária. Se eu tenho recorte na região cervical aqui, se eu preciso recortar o alinhador, é na região dentária. São detalhes que às vezes para a gente faz uma diferença importante. Bacana. Olha, eu acho que eram essas, né, as principais informações que eu tinha para trazer para vocês. Sempre relembrando aí que a gente está vivendo nesse momento de transição, e a gente sabe que nada é fácil, mas sempre digo que é o último slide. Mas também espero que seja, para aqueles que não utilizam os alinhadores, que seja o início de jornada. Para aqueles que utilizam, eu tenho certeza que vão continuar a jornada, porque já perceberam que não tem volta. E mais uma vez agradeço ao Uniodonto Porto Alegre pelo convite, agradeço e parabenizo, não só agradeço, né, doutor Júlia, parabenizo pela organização, por toda a realização deste evento.